Eu já fiz vídeos sobre concursos, bombou, mas eu sinceramente não gosto muito de ficar falando de concurso. Parece que eu estou me prostituindo, né? É para ganhar dinheiro do YouTube. E ficar estudando para concurso é chato, né? A gente pode estudar eventualmente, mas ficar estudando a vida inteira. E para falar sobre concurso sem estudar não tem condição. Eu já fiz vídeos sobre sexo, e sobre sexo fez sucesso, só que o YouTube não gosta de me pagar. Também acho que o que eu tinha de falar eu já falei. Agora, o que eu gosto mesmo é de falar sobre economia. Então eu vou fazer vídeos de economia assim ao vivo e com aqueles gráficos. Eu vou procurar alternar um de cada coisa. Então hoje eu vou falar para vocês a atual situação da economia do Brasil, como é que está o Brasil. O pessoal tem reclamado muito, reclamado do PT, reclamado do governo. Eu acho que essa reclamação é infundada. É infundada por quê? Porque o que está acontecendo no Brasil, no meu entender, é o seguinte: o pessoal fala que o PT é incompetente. Qual que é a função de um governo? A função de um governo é ganhar a eleição. O PT ganhou 4 eleições seguidas. Então, se a gente for analisar a eficiência de um partido pelas eleições, o PT até agora é o que mais ganhou a eleição. Então, é o mais eficiente deles. Você pega o PSDB, não é muito diferente do PT, um pouquinho mais à direita. E o PMDB? O PMDB é um sanguessuga, ele vive pendurado no PSDB e vive pendurado no PT, é um parasita. Então, sinceramente, não estou vendo muita alternativa ao governo do PT. Eu acho o seguinte: não foi o PT que foi eficiente para ganhar as eleições. Foi o boom das commodities que fez com que o PT, é como o pessoal que voa de asa delta e pegar aquele vento subindo, entendeu? Então o PT foi alçado às alturas pelo boom das commodities. Só que esse boom das commodities se inverteu. Então o Brasil, que era rico, que ficava gastando lá em Miami, o brasileiro viajando para o exterior, esbanjando, de uma hora para outra se viu pobre. Se viu pobre, nós vamos ter que trabalhar mais, estudar mais, gastar menos, principalmente no exterior. E quando você gasta no exterior, o dinheiro não volta. O ideal é gastar aqui dentro do Brasil. Vai parar um pouco de viajar, sossegar o facho e trabalhar mais. Então é isso que está acontecendo com o Brasil agora, é uma volta à realidade. A gente não era tão rico quanto a gente estava pensando. E o PT aproveitou para ganhar eleições enquanto o povo se julgou rico. Foi isso que aconteceu. E outra coisa interessante é o seguinte: na época do Fernando Collor, todo mundo era contra o Collor. Hoje tem muita gente que ainda defende o PT. Então, no meu entender, esse impeachment contra a Dilma não vai passar. Mas o que fez esse impeachment? Esse impeachment fez com que a Dilma encurtasse o período de austeridades. Que antes era previsto, por exemplo, o Luiz Carlos Mendonça de Barros deu uma entrevista na Rede Bandeirantes, com o Boris Casoy, eu esqueci o nome do programa, Canal Livre. Então o que ele falou? Ele falou que o Mário Covas, acho que foi Covas, não, foi Quercia, chamou ele para ser secretário da Fazenda de São Paulo. É o seguinte: 2 anos arrumar a casa, os outros 2 anos o Quercia ia fazer merda para ganhar a eleição. Então ele falou assim: ó, eu vou te contratar por 2 anos, depois você ou pede demissão ou vai ser demitido. Então era isso que ele achou que a Dilma ia fazer, austeridade por 2 anos. Mas ela fez por 1 ano só, já mandou o Levi embora, deu um emprego lá nos Estados Unidos para ele lá de tapa-boca. Para ele foi bom negócio, para o governo foi bom negócio, porque ele deu uma arrumada na casa. Agora, eu acredito, principalmente para nós que somos funcionários públicos, não vai ter austeridade. Então, se o pessoal da direita reclama pela austeridade, para nós até acho que a gente vai ter um pouco de sossego, não vai ter pancada em cima da gente. E a Dilma, eu acredito, já parou com a austeridade, vai dar uma maneirada, porque senão ela vai sofrer um impeachment. Já que a direita está tentando derrubar ela, o que ela fez? Ela deu uma guinada para a esquerda, entregando a cabeça do Joaquim Levy para a esquerda, e foi lá, deu um puxão de orelha no presidente do Banco Central para ele não aumentar os juros, e eles não aumentaram, acho que anteontem, tá? Era para aumentar e não aumentou. A direita tá xingando, mas eu acho que eles fizeram certo, porque não tem por que aumentar juros se a recessão já está grande. Os juros é para provocar a recessão, para baixar a inflação. Quando você provoca a recessão, você segura a inflação. Se já tem, não precisa mais, porra. Tá bom desse jeito. Então eu acho que a Dilma está certa de ir lá puxar. Se não, pensa bem, arruma a economia tudo, ela cai e deixa pro Temer, que está tentando. Pensa bem, o cara é aliado dela, entrou no governo junto com ela e está maquinando para derrubar ela para entrar no lugar dela. Esse é papel que se faz? Então eu acho que ela está certa. Mas o que salvou mesmo o Brasil de uma grande crise, primeiro que a gente está bom na parte estrutural. O que é parte estrutural?
é minério de ferro, agricultura e petróleo. Então, esses 3 fatores é muito difícil de você mudar com a alteração do valor do câmbio. As manufaturas, elas reagem muito mais rapidamente a essa mudança no câmbio. Então, o câmbio flutuante flutuou, logicamente, né? O real se desvalorizou e o Brasil já parou de importar a manufatura. A balança comercial já melhorou fortemente. Então, se o PIB está crescendo muito mais intensamente do que se previa, o saldo da balança comercial também está melhorando muito mais rapidamente. Então, o PIB não mede a produção, o PIB mede o consumo. Então, se o brasileiro diminuir o consumo, o PIB cai. Então, eu acho até interessante esse PIB cair para o brasileiro ser um pouco mais austero, parar de consumir. Esse consumo é que estava errado. Então, o câmbio flutuante funcionou muito bem. Ele fez com que o ajuste passasse com menos dor. Se fosse câmbio fixo, o governo ia ficar tentando segurar o câmbio para falar que está tudo bem. Aí na hora que arrebentava com tudo. Né? Então o câmbio flutuante ele vai dando a notícia aos poucos. O gato subiu no telhado. Então isso aí não é coisa do PT, foi o Armínio Fraga que botou na época do FHC. Eu não estou aqui para ficar puxando o saco do PT, não. É o seguinte, não adianta a gente querer dos políticos mais do que eles vão nos dar. A democracia não funciona principalmente aqui no Brasil, que o povo não gosta de austeridade, não funcionou lá na Primavera Árabe. Todo mundo achou que os árabes iam derrubar o ditador, que ia virar milionário. A zona que virou. Olha a Síria como é que está. Então a democracia não é tão boa quanto a imprensa pinta. E por que a mídia defende muito a democracia? Porque eles ganham dinheiro com a liberdade deles de fazer merda também, de puxar para um lado, desvirtuar a verdade para o outro. Eles são pagos para mentir. Então evidentemente que eles vão defender o direito deles de mentir. Eu também quero a democracia, eu quero a minha liberdade de falar. Mas a gente tem que encarar o seguinte, se a gente vai ter liberdade de falar, vai ter um governo menos eficiente. O governo, quando é democrático, ele não é eficiente. A liberdade é gostosa, mas a gente vem junto a ineficiente. A questão não é o PT. Se entrar outro governo, vocês estão vendo, PSDB, PMDB, tudo é a mesma coisa, não vai adiantar. Então o problema seria nós elegermos pessoas honestas, pessoas boas. O brasileiro só volta em bandido, depois que é gente boa, não vai ter. Agora o mais interessante é o seguinte, os gringos acreditaram que o Brasil estava bem, a The Economist botou o Pão de Açúcar indo para o espaço, sei o que, o Cristo lá, né? E o que aconteceu? Os gringos meteram dinheiro aqui no Brasil, compraram o real caro, gastaram muito dinheiro, compraram ações caras, investiram e agora perderam dinheiro com as ações e com a desvalorização do real. Então, para eles enfiaram a mão na cumbuca e ficaram com a mão presa. Então, os gringos estão xingando muita gente porque eles bancaram o otário e perderam muito dinheiro com essa brincadeira. Então, nós, com toda a nossa burrice, nós conseguimos passar os gringos para trás. Eles perderam muito dinheiro no Brasil. Aí você fala, mas os gringos não vão investir mais no Brasil. Ótimo! Aí pessoas como eu, que são econômicos, que economizam, que têm poupança, vão ter o capital mais bem remunerado. Não tem problema nenhum. Se não vier capital do exterior, que o brasileiro aprenda a poupar e a gente vai investir com o nosso próprio dinheiro. O problema do Brasil não está no investimento, o problema está na poupança. Você tem que investir com a sua poupança e não ficar pegando dinheiro com os gringos. Mas se os gringos quiserem fazer merda aqui no Brasil e perder o dinheiro deles, o problema é deles. A gente pega o dinheiro deles e agradece, né? Não tem problema. Então, eu vou resumir para vocês a atual situação do Brasil. O que nós brasileiros estamos hoje? Nós brasileiros estamos como um absorvente feminino. O lugar é bom, mas a hora não é das melhores. Falou, moçada?